toda criança machucada vira um adulto ferido. Você ouve quase sempre ou sempre aí a questão muito atual da criança ferida. É um aspecto que muita gente fala hoje em dia. Nos últimos anos, a gente teve um grande aumento aí dessa temática, né? E para a gente que trabalha com a saúde mental, a gente que trabalha com a psicanálise, com a neurociência, a criança ferida virou o foco central aí dos temas e da maioria das pessoas que aborda esses assuntos. Mas a gente quer ir um pouco mais longe dessa abordagem, porque muitas vezes aquilo que não é dito e é óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser trazido à tona, principalmente aqui na nossa comunidade, onde a gente cria essa atmosfera ou essa egrégora, esse conjunto, né, de reflexão. Então, quando a gente fala que toda criança machucada vira um adulto ferido, a gente também está querendo dizer que todo adolescente machucado também vira um adulto ferido. A gente já trouxe numa das nossas reflexões anteriores essa questão, né, de qual trauma impacta mais. Trauma é trauma e impacto é impacto. E as emoções, elas sofrem esses impactos à medida que eles acontecem. Mas quando a gente fala sobre a criança, o impacto é muito maior e muito potente, tanto que nos transforma em adultos feridos, mesmo na tua vida adulta, hoje você com seus 20, 30, 50, 70, 80 anos, você pode ser um adulto ferido por conta das situações que te acometeram lá na infância. É uma dinâmica meio complicada, porque, principalmente para quem tem uma certa racionalidade ou uma literalidade, né? O que que é literalidade, Van? Levar tudo ao pé da letra. Quando a gente fala da criança ferida, e eu tenho meu grande exemplo dentro da minha própria casa, com a minha mãe, dentro da minha família, né? A minha mãe tem hoje 81 anos e ela mesma fala, quase sempre, que a criança dela foi muito feliz na infância, que brincava, que corria, que era muito mimada, muito paparicada, super protegida. Mesmo essa criança super protegida, em muitos lugares, em muitas situações, ela se machucou. E ela se machucou, não estou dizendo aqui o caso da minha mãe, não estou trazendo mais informações, mas estou trazendo no modo geral. Principalmente porque a nossa visão de mundo lá atrás, quando a gente é criança, ela é muito diferente da visão do adulto. A gente cria vários cenários, sejam eles imaginários ou não, que a gente vai formando as nossas informações e muitas dessas informações vão registrando aquilo que a criança entende como sendo certo e errado dentro da visão da própria criança e não da visão do que é a situação em si. Entende? Consegue perceber a diferença nesse caso? E, mais do que isso, mesmo antes da criança ter essa percepção, quando ela já está ali no seu desenvolvimento social, junto das outras pessoas, ainda bebê, vou tirar até a fase intrauterina, que eu já falei sobre isso, vou especular isso mais à frente, porque também impacta bastante. Mas nesse meio tempo em que a criança está ali chorando para se comunicar, ela precisa do adulto, para o adulto limpar, para o adulto trocar fralda, para o adulto alimentar. Nessa fase já de descoberta, a criança começa a se machucar. E são vários os estudos e são vários os profissionais, os especialistas que pesquisam essa área da infância. E hoje, com a neurociência, então, isso toma uma amplitude bem maior.
E você precisa pensar que aquele bebezinho que depende muito de um outro adulto para viver, para sobreviver, ele se machuca. E ele se machuca ainda que estando lá em silêncio, dentro desse mundo que para ele ainda é um grande desconhecido. Antes mesmo que ele possa começar a verbalizar, onde ele só sabe chorar, dormir, acordar, ser alimentado e ser higienizado, essa criança já se machuca. Essa criança já tem algumas percepções de como ela é ou não tratada, de como ela é ou não cuidada, de como ela é ou não vista, querida, sentida, amada por aquela família. E até nos casos onde os pais ou os cuidadores, os adultos ali que orbitam essa vida dessa criança estão super protegem ela, ainda assim essa criança se machuca. Porque a visão da criança é uma visão. A visão daquilo que acontece ao redor dela, ou da forma como ela sente, ou da forma como ela interpreta, é outra. Está aqui o adulto que vos fala, a mulher que vos fala, que foi super bem cuidada pelos seus cuidadores ali nessa fase da infância, tão bem cuidada, tão super protegida, que cresceu um adulto extremamente ferido, com uma série de resultados aniquilados até pouco tempo atrás. Ainda bem que existe a terapia, ainda bem que existe o autoconhecimento, né, Van? Ainda bem que a gente foi tomar jeito e entender quais eram esses processos, porque não fazia sentido nenhum para mim essa história da criança ferida, porque meus pais não me abandonaram, minha família não me abandonou, eu não sofri violência do ponto de vista que se tem do que é uma violência? Não. Mas a minha criança assimilou muitas feridas, mesmo sendo super protegida, mesmo estando num ambiente muito seguro, mesmo estando num ambiente onde tudo era me dado. Ou seja, a superproteção também machuca e fere, porque eu sentia falta das pessoas nessa fase aí do bebezinho, porque meus pais trabalhavam muito naquela época, justamente para me dar toda essa assistência, que hoje eu sou extremamente grata. Mas ali, naquele momento de vulnerabilidade, eu só queria a presença do meu pai e da minha mãe do meu lado, o máximo de tempo que eles pudessem. E eles não tinham muito tempo para me dar, porque a vida deles era muito corrida. E graças a Deus era corrida, porque senão eu não teria tido a vida que eu tive. Mas ainda assim, cicatrizes foram formadas e machucados foram formados, e eu me tornei um adulto ferido. E eu feria outras pessoas até bem pouco tempo atrás, por conta dessa discrepância, desse desequilíbrio, dessa desestrutura. Agora você imagina uma criança que passou por privações, por necessidades, que realmente foi desassistida, que sentiu na pele a violência, que sentiu na pele a desestrutura, qualquer que seja, tá? Desde a mais grave até a mais inofensiva. A criança que cortou o pé na corrente da bicicleta na primeira vez que ela foi subir lá e andar de bicicleta. Machucou o pé, coisa que o curativo resolveu, não levou nem ponto, nem usou mertiolate. Lembra do mertiolate? As pessoas mais antigas? Ela nem usou, mas ela se machucou profundamente, não só fisicamente, mentalmente e emocionalmente, porque ela se sentiu incapaz de fazer algo que os amiguinhos dela já faziam, os irmãos, os primos já faziam. E isso gerou uma ferida dela na vida adulta. A gente tem uma série de outras situações. Problemas de relacionamento, as crianças que vivem
o dilema da separação dos pais, por mais que os pais cuidem, por mais que os pais estruturem essa separação, olha, a gente vai se separar, mas a gente vai ter a guarda compartilhada, mas a gente vai ter isso e aquilo dividido, administrado. Esta criança sofre, independente da idade que ela tenha. Ah, ela tinha 1 ano de idade quando eu me separei. Ela sofre. Já cuidei de adultos cuja separação afetou profundamente o filho mais velho, a filha mais velha, e fez o outro filho ser completamente diferente porque nasceu numa outra época, com uma outra estrutura familiar. Então, o óbvio precisa ser dito, mesmo nos casos onde existe a superproteção, o zelo, o cuidado, a criança se machuca, porque a diferença dessa percepção infantil está muito longe de ser igual à nossa visão de adulto. E eu chego com as pessoas no ambiente de terapia que falam para mim, né, Vã, mas eu já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe do que aconteceu lá atrás. E por que que a vida não anda? Por que que a vida não flui? Por que que não tem resultado nessa área? Por que que eu ainda repito as mesmas coisas? Por que que eu ainda repito o mesmo padrão de relacionamento, de sofrimento? Por conta do trauma. Está alojado lá atrás, na criança que se machucou, no bebê que se machucou. Não é o adulto com a consciência que ele tem hoje que sofreu esse trauma. Foi a criança, foi a consciência lá de trás, e essa consciência é armazenada no nosso inconsciente. E essa consciência vem à tona em diversas situações, até que a gente resolva o problema para cortar esse cordão invisível que aleatoriamente nos une. Percebe? Então, o que eu quero que você tenha em mente é que, mesmo que você hoje tenha consciência do que você viveu, mesmo que você hoje tenha uma visão do que você viveu, mesmo que você hoje racionalize XYZ do que aconteceu com você lá na infância, como milhares e milhares de pessoas fazem. Aquilo que aconteceu lá na infância precisa ser aberto, a ferida precisa ser limpa de alguma forma e o trauma reconectado e reintegrado, igual aquelas vasilhas no Japão que são reconstruídas por meio do ouro, naquele trabalho belíssimo de artesanato. Vã, mas eu não quero olhar, foi muito difícil para mim, foi muito desafiador e eu sei como é desafiador. E é por isso que eu me capacitei para te ajudar como terapeuta. Tem várias ferramentas onde, dentro do seu processo individual, a gente pode esmiuçar sem que esse sofrimento te apavore tanto. Se você é dessas pessoas que tem medo de olhar para a ferida porque sabe que vai sangrar, clica no link do WhatsApp para a gente conversar, que está aqui na descrição do vídeo, e a gente marcar a tua sessão de diagnóstico e eu mostrar para você quais são os caminhos possíveis que você tem para sair desse lugar de criança machucada e de adulto ferido. E se faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam se achegar na nossa comunidade, para que mais pessoas possam ouvir sobre essa questão e para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. E esse nosso processo aqui da restauração das pessoas dentro do ambiente da saúde mental possa ser fortalecido de uma maneira segura e concreta. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até!